com a viva expressão do seu amor pela humanidade. Já? Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Lourenço de Achar. Sou o fundador desse novo movimento que estamos começando com o primeiro vídeo, muito empolgados. Esse movimento se chama The Pro Movement, The Prophetic Movement, e tem como objetivo desenvolver um estilo de vida que leva consigo a revelação da natureza de Deus como a viva expressão do seu amor pela humanidade. Aê, cara, falei certinho. Agora vai lá atrás. Destruir. Peraí, boa, calma, tem mais. Eu achei que eu ia esquecer. Um pouquinho mais pra frente. Frente. Então, para começar, eu gostaria de contar um pouco assim de como isso nasceu, principalmente de como eu nasci em Cristo e falar um pouco do meu testemunho. Eu era basicamente, sempre fui alguém que cresceu como um príncipe, mas uma mentalidade de escravo, uma mentalidade pobre. E meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, eu sempre tive todos os recursos, sempre tudo que eu quis fazer. Porém, por muito tempo da minha vida eu sabia que existia como se fosse uma falha dentro de mim, como se fosse assim uma crise de identidade dentro do meu ser e como se fosse uma parte de mim sedenta por algo mais íntimo. Eu era amado pelos meus pais, eu sentia amado, mas algo dentro de mim falava que alguma coisa mais profunda eu iria viver, alguma coisa mais, um tipo de amor mais profundo que eu ainda não conhecia. Então o que eu fazia era me relacionar com pessoas e tendo relacionamentos muito destrutivos sentimentalmente, onde eu entrava em um nível de obsessão e ciúmes muito forte e acabava me destruindo. E então eu queria me cercar de pessoas, achar que isso fosse suprir essa necessidade dentro de mim. Até que chegou um tempo onde minha mãe me chamou para uma igreja. Ela sempre foi cristã, minha família sempre foi cristã. E eu sempre fui para a igreja, mas mais para agradá-los, porque na verdade eu não entendia nada. Então eu lembro que eu estava acabando de sair de um relacionamento muito destrutivo na minha vida e minha mãe me chamou para ir para a igreja. E eu sempre fui a vida inteira para a igreja porque minha família foi sempre cristã. Mas eu ia mais para agradá-los porque na verdade eu não entendia nada do que as igrejas falavam. Mas nesse dia ela me levou para uma igreja e falou que lá viria um missionário, que ele orava por pessoas e sentia o poder de Deus se manifestando. Pessoas choravam, pessoas riam e eram tocados pelo poder de Deus. E eu falei, tá bom, vamos ver qual é desse cara, vamos ver se isso é bom mesmo. E naquele dia, eu cheguei lá e um pastor orou por mim e eu caí no chão e fui completamente impactado. E aquele toque foi algo incrível na minha vida. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que eu queria sentir aquilo de novo. Então eu vim para a igreja outras vezes, mas durante 2 semanas eu continuava vivendo como eu vivia antigamente. Continuava vivendo a minha velha vida, continuava vivendo daquela mesma forma, tentando encontrar um propósito na minha vida. Ou seja, eu tinha recebido um toque de Deus, mas ainda não tinha encontrado um propósito na minha vida. Após isso, após umas 2 semanas, eu estava numa vigília naquela mesma igreja. E uma mulher chegou para mim profetizando no dia seguinte, falando que Deus queria que eu entrasse no meu quarto e orasse a Ele, adorasse Ele. Então eu fiz isso. E eu cheguei, entrei no meu quarto e falei, Deus, se você é real, eu quero que você me toque daquela mesma forma. Eu quero ouvir a tua voz. E Deus falou comigo daquela vez. E eu nunca mais fui o mesmo a partir daquele dia, porque eu encontrei Jesus no particular. Era como se ao redor minha vida inteira eu tivesse ouvido falar de um Deus, e naquele momento eu estava vendo aquele Deus pelos meus próprios olhos. Ter minha vida transformada por Jesus, aquele clamor por intimidade dentro de mim foi finalmente saciado, e eu entendi realmente o que Deus tinha me chamado para viver. E eu entendi, quando Jesus falou comigo, Ele falou que Ele não queria que eu vivesse uma religião, Ele queria que eu vivesse um estilo de vida. Ele queria que eu vivesse apaixonado por Ele. Ele queria que eu conhecesse Ele. E Ele me levou através da palavra e Ele me mostrou como desde o princípio, desde o jardim do Éden, desde a criação do mundo, o anseio de Deus era viver com o homem, era conhecer o homem, estar junto com o homem, era viver uma vida de intimidade com o homem. Ele chegou a falar que nós somos o tesouro pessoal dele, que Ele não se agrada de sacrifícios ou ofertas, mas sim que conheçamos a Ele. É o maior desejo do nosso Pai por nós. Após 1 ano da minha vida onde eu comecei a buscar a Deus tão intensamente, conhecê-lo apaixonadamente, entendendo que o clamor que estava dentro de mim estava também dentro do meu Deus e ainda mais intensamente dentro dele do que dentro de mim. E então um romance começou. E eu acredito que é isso que The Pro Movement tem como base
como base principal, que conheçam a Deus. Mas eu comecei com ideias na minha cabeça de que uma cultura precisava ser transformada, uma transformação de mente deveria ocorrer. E com isso Deus foi me mostrando 4 passos que tem que estar estabelecidos sobre a base de intimidade com Ele, para que possamos transformar o mundo ao nosso redor. Tendo como primeiro a renovação de mente, ou seja, a transformação do entendimento de cristãos, para que entendam conceitos do reino de Deus e conceitos religiosos sejam desmistificados, de forma que os leve ao segundo estágio, o segundo passo, que é estabelecer um estilo de vida sobrenatural, dando a eles o equipamento, equipando os santos, de forma que levem até o terceiro estágio, onde carregam uma cultura inteira, a cultura dos céus inteira, de forma que em todos os cantos da sociedade possam chegar ao último estágio, que é transformar o mundo ao nosso redor. Então eu gostaria de finalizar com um testemunho, porque como na Bíblia diz, em Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Basicamente o movimento profético também tem essa visão de que declarar o que Deus está fazendo e já fez é basicamente chamar a existência para que Ele faça novamente. Isso é o que significa profético. Então, eu me lembro quando eu estava em um hotel nos Estados Unidos e eu cheguei no saguão, no meio onde um monte de gente estava circulando, e ali havia um garoto mais ou menos da minha idade, ele e a sua namorada, e ele estava com uma tala ortopédica no seu joelho. Então eu sentei com ele e perguntei se poderia orar por ele, e ele falou claro e tal. Então comecei a orar por ele. No final disso ele falou que não sentia dor, e eu comecei a compartilhar um pouco sobre o reino de Deus, porque ele havia dito que nunca havia visto nada igual. Logo entramos num momento profético, onde eu virei para a namorada dele e comecei a profetizar várias coisas que haviam acontecido na vida dela e vários traumas que ela havia passado. E ela começou a chorar, e no meio daquele saguão os dois começaram a se emocionar. E no final das contas ele virou para mim e falou: cara, me ajuda, que eu quero saber como que eu posso viver esse reino que você está falando a partir de hoje. Como que eu vou poder dar isso para as pessoas? Porque no final das contas tudo se resume às pessoas. E o que ele queria mais era aquele clamor dentro dele de compaixão, de poder ajudar as pessoas como eu estava ajudando. E potencializar aquilo que está acontecendo. Logo, o reino de Deus está dessa forma se expandindo e se manifestando em todas as áreas da sociedade. E então eu falei com ele: ora comigo. E nós oramos e o Espírito Santo tomou conta dele naquele dia. Ele não só aceitou Jesus, mas recebeu o batismo do Espírito Santo no meio do saguão de hotel. Os dois chorando, tremendo, recebendo o batismo do Espírito Santo, olhando para mim falando: cara, isso é incrível, o que é isso que eu estou sentindo? E a sua vida não foi mais a mesma. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Estaremos postando vídeos constantes de mensagens do mover de Deus, que Deus está fazendo. Todos os links de nossas páginas estão aqui na descrição. Se você quiser acessar nossa página no Facebook, está aqui. Nossa página no nosso blog no WordPress aqui. E nos vemos em breve com mais conteúdo regularmente. Um grande abraço, é nóis, fica com Deus.